O ensino domiciliar voltou a ser debatido no Brasil com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta essa prática. Vamos ouvir hoje argumentos de quem defende e de quem é contra esse modelo de ensino. Qual a sua opinião? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A escola é um ambiente não só de ensino, mas de sociabilizar a criança também. A escola hoje vamos dizer assim, não é um lugar tão seguro quanto era na minha época, né? Ou quanto já foi na época dos meus pais, né? E aí tem caído a qualidade. A vontade é deles ficar em casa, né? Comigo, perto de mim. Economia também do dinheiro, a economia do dinheiro, alimentação. A gente trabalha, não vai ter tempo para educar nossos filhos em casa. Eu não saberia explicar uma matéria para o meu filho em casa, eu não teria didática nenhuma. Eles precisam ter convívio com outras crianças, né, para o ensinamento da vida, né. Conversamos com a educadora Bruna Botelho e com também o educador Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do SEMPEC. Obrigada por estarem aqui, obrigada pela presença hoje. Bom, hoje não há uma lei que regulamente o ensino domiciliar, é isso que está em discussão no Congresso. Bruna, por que você defende essa prática? O que te faz acreditar que isso é importante? Olá. Bom, 2 pontos eu acho que seriam os principais, né, sobre essa prática, que é a liberdade das famílias e a primazia dos pais na educação dos filhos. Acho que são 2 coisas bem importantes a ser levadas em conta para a aprovação do projeto. Professor, o que te preocupa? Em primeiro lugar, o direito à educação é um direito da criança. Não cabe aos pais decidir se eles vão ser escolarizados ou não. E por que escolarizados? Porque a escola é a instituição capaz de transmitir a herança cultural da humanidade e de permitir uma socialização que é única, porque é uma socialização plural, que permite à criança conviver com o diferente e a diversidade tão características dos tempos atuais. Você pode trazer um exemplo para a gente, não é? Porque você tem 3 filhas em idade escolar, uma de 4, uma de 6 e uma de 7 anos. Você pratica o ensino com as 3. Como é que funciona isso na prática? Conta pra gente. Bom, a educação domiciliar, ela muitas vezes é confundida como prisão domiciliar, né? Como se as crianças não tivessem oportunidade de conviver com crianças diferentes, de situações de vida diferentes. Na prática, não é dessa forma, né? A gente tem horário para estudar, né? De manhã, geralmente das 9 ao meio-dia. Cada família, né, vai ver qual é o melhor horário para estudar. E a gente consegue também se reunir com outras famílias educadoras para fazer estudos, fazer passeios, enfim. E por que você decidiu por esse modelo de ensino com as suas filhas? A educação no Brasil não é segredo para ninguém. Os números do PISA, entre outras avaliações educacionais no Brasil, estão aí, né? A educação no Brasil sofre, né, vários problemas, altos índices de analfabetismo funcional e tantos outros. E essa é uma das primeiras coisas, né, que nos preocupou como pais para poder oferecer uma educação de qualidade, personalizada para os nossos filhos. Então, esse é um dos primeiros pontos para que a gente tenha escolhido a educação domiciliar. Professor. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que os problemas que a educação tem, e são vários, eles não são resolvidos por abstermos-nos de participar dela, de lutar para que ela melhore. E esses exemplos que a Bruna mencionou não são resolvidos pela educação domiciliar. Quer dizer, os meus filhos estando na escola, na medida em que eu consigo dar um suporte bom para eles também vão ter uma boa educação. A grande questão é como nós vamos transformar a educação no Brasil como um todo. E aí a escola é a única instituição capaz de fazer isso. E me parece que é importante nós nos unirmos para melhorar a educação no Brasil, não nos abstermos de participar dela. Vou trazer aqui a opinião da relatora do projeto que regulamenta o ensino domiciliar, é a deputada federal Luísa Canziani. Desde que o Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, nos disse que o homeschooling não era inconstitucional, portanto, colocou sob responsabilidade do Congresso Nacional a regulamentação,
Era muito importante que o Congresso Nacional fizesse essa regulamentação na medida em que essas famílias hoje que praticam a educação domiciliar, elas não estão sendo assistidas, monitoradas, avaliadas, e inclusive eventualmente sancionadas pelo Estado, e daí a importância da regulamentação. Vários países já regulamentaram essa questão, 80% dos países da OCDE regulamentaram o homeschooling através da regulamentação que nós promovemos na Câmara dos Deputados, permitindo a modalidade de ensino, mas trazendo algumas diretrizes e balizas, vinculando essas famílias a escolas, a instituições, trazendo uma formação mínima aos pais ou responsáveis, fazendo com que essas crianças aprendam exatamente o que os alunos da escola regular aprendam, ou seja, o que está descrito na Base Nacional Comum Curricular, trazendo essas diretrizes e as balizas, a gente vai conseguir sim proteger a integridade física, moral dessas crianças, com o acompanhamento do Conselho Tutelar, garantindo o direito à educação a essas crianças e promovendo o desenvolvimento pleno delas. A deputada, ela citou a necessidade de manter o vínculo com a escola. Como é que esse vínculo é mantido? No projeto, eles preveem algumas avaliações semestrais para as famílias, para as crianças, na verdade, né? Então, as crianças iriam à escola, fariam as avaliações e aí receberiam, então, ali a nota, né, a avaliação, se elas podem continuar na modalidade ou parece que a cada dois anos de reprovação isso poderia ser sancionado. Hoje, como que você faz essa avaliação com as suas filhas? Olha, a educação domiciliar, ela promove para os pais, né, para a família, a verificação correta de como o aluno se encontra. Por quê? Porque eu estou diante do meu filho diariamente. Eu estou vendo ali se ele realmente aprendeu aquele conteúdo, se ele memorizou como se faz, né, naquele exercício, ou se ele não compreendeu, me aprofundando naquilo que ele tem dúvida e avançando naquilo que ele domina, naquele conhecimento que ele domina. O que é muito diferente da escola, que faz uma avaliação em massa, né? Produz ali algumas questões, 10, 20, enfim, e aí vai nivelar. Às vezes o aluno sabe a resposta, mas na hora da prova ele ficou nervoso, pesquisou outra coisa, e como pai a gente faz uma avaliação muito mais ampla, né? Pela vivência diária com o filho e a atenção total que você dá durante a aula. Professor. Eu acho que a avaliação na escola pode ser tão abrangente e personalizada como a Bruna descreveu. Não me parece que esse seja um argumento contra a educação escolar. Ademais, o processo de ensino-aprendizagem é um trabalho para profissionais, quer dizer, o professor de uma dada disciplina, ele estudou durante anos, ele conseguiu apreender a construção daquele campo de conhecimento, da didática daquela disciplina, ou seja, não é possível que um pai ou os pais sozinhos deem conta de tudo isso, e se derem, certamente será parcial, porque esta formação mais enciclopédica é muito difícil para uma pessoa só. É por isso que, conforme se avança na escolarização, se especializa, quer dizer, nós temos um professor especialista em física, em matemática, em português, exatamente porque vai se complexificando. O professor trouxe aí alguns pontos que eu gostaria de passar para a Bruna, mas começando então por esse ponto que o professor colocou, que os professores, eles são formados para ensinar, têm a didática. Será que todos os pais terão essa capacidade, Bruna? A educação domiciliar, ela não é feita para que todos façam educação domiciliar, mas para quem deseja, faça. Quem deseja educar os filhos em casa, irá procurar se especializar, se informar das disciplinas que são necessárias para cada etapa de aprendizagem do seu próprio filho. Então, se o meu filho hoje tem 6 anos de idade, eu não necessariamente preciso saber o que ele vai aprender no ensino médio, mas preciso cuidar da parte do ensino fundamental, né? Então, acho que a resposta não é a especialização do professor, mas a forma como ele, o relacionamento e a forma como ele está com o aluno.
Um pai desejoso de ensinar certamente pode fazer grandes coisas pela educação do seu filho, estudando, né, se capacitando. Existem muitos cursos livres e até os próprios cursos, né, que os pais podem fazer, enfim, de alguma faculdade de pedagogia ou de alguma disciplina que deseja aprofundar mais com o filho. E aí, então... Mas será que todos os pais ensinar. vão ter o tempo necessário para essa dedicação toda? Você citou aí até, às vezes, a necessidade de fazer cursos. Os que desejam fazer domiciliar certamente irão priorizar isso na sua agenda. É que é muito ruim a gente colocar isso como algo mandatório para que todas as famílias, para que todos os estudantes sejam educados em casa. A educação domiciliar, ela vem trazer essa liberdade. Aqueles que desejam vão encontrar. É a mesma coisa se eu dissesse que gostaria de ser, sei lá, jogador de futebol ou atleta, né? Eu iria encontrar no meu dia a dia, na minha vida, um espaço na minha agenda para me dedicar a isso. Não é para todos, então? Para quem deseja educar as crianças em casa. Professor. Nós fizemos uma pesquisa no SEMPEC e a Ação Educativa, e com uma amostra de toda a população brasileira, e constatamos que 80% dos pais são contra a educação domiciliar e entendem que um dos grandes prejuízos que a criança sofre é o da socialização. Mas como o debate aqui está se concentrando na questão do aprendizado, eu acho que existe um saber especializado que é inerente à profissão docente que não pode ser desprezado. Mesmo para a criança pequena, ainda que os conteúdos sejam mais simples, o professor das séries iniciais e da educação infantil tem uma especialização em desenvolvimento psicológico da criança. O ponto aqui é que, por mais educado que o pai seja, ele não tem condições de dar conta do conjunto de conhecimentos pressupostos para uma educação. O exemplo crítico de que a escola não funciona exatamente porque o governo não prioriza a educação no Brasil, não tem investimentos para ter bons salários de professores, ter um quadro adequado de profissionais na escola, mas os profissionais que estão na escola são os profissionais habilitados para dar conta dessa tarefa. Eu acho que é equivocado opor a escola à família. A família é absolutamente fundamental no processo de escolarização da criança, mas ela não substitui a escola em vários aspectos que não podem ser desprezados. E aí o meu ponto, como um direito da criança, a criança não pode ser privada dessa experiência escolar que propicia a convivência com a diversidade, que é absolutamente fundamental para a constituição de si enquanto pessoa num mundo que é plural e diverso. Esta diversidade e esta pluralidade, a família não tem condições de permitir à criança. Deixa eu ver sobre isso, Bruno, essa preocupação em relação à convivência, à diversidade, olhar para o diferente. Existem diversas formas, né, de haver socialização. A primeira delas é a família, né? Da mesma forma como a gente não pode, né, pais e escola devem trabalhar juntos na educação da criança. Quando a criança não está na escola, ela tem, sim, muitas oportunidades de conviver com pessoas diferentes. Da sua rua, do seu bairro, do seu condomínio, de aulas extracurriculares, de clubes, igrejas, enfim, vários lugares onde essa criança vai transitar, que vai possibilitá-la de fazer amizades. E com a disponibilidade dos pais, né, para educar essa criança, os próprios pais vão poder fazer essa ponte, né? Ajudar, então, essa criança, ensiná-la como ela pode socializar da melhor forma. Não basta só que ela esteja numa sala ou num local com várias outras crianças da mesma idade, para a gente dizer que ela é socializada, né? Mas ensiná-la mesmo que é amizade, valores, virtudes que são muito importantes e que não necessariamente vão acontecer por si só, né? Eu não queria chamar atenção para esse ponto, mas a socialização que a família propicia é uma socialização entre iguais, entre aqueles que já fazem parte do círculo de relações da família. A escola propicia uma socialização mais ampla, com aquelas crianças e com aquelas famílias com as quais ela não tem contato normalmente na sua vida cotidiana. Quer dizer, na verdade, a opção pelo homeschooling priva a criança desta experiência de convivência na diversidade. E a escola é um espaço de socialização, neste sentido, insubstituível. O que só se encontra na escola, professor? O que se encontra na escola é essa vivência em plano de igualdade com
a pluralidade existente no mundo atual. Quer dizer, a família, de alguma maneira, pela sua inserção no clube, na igreja, ela faz uma triagem das relações que é restrita, enquanto que na escola todos se matriculam e, portanto, esta diversidade que é inerente ao mundo contemporâneo está presente lá. Claro, as crianças vão ser amigas de uns, não vão ser amigas de outros, mas vão aprender a conviver nesta diversidade. Quer comentar, Bruna, essa opinião do professor? Sim, eu acho curioso que toda essa diversidade se encontre justamente numa sala de aula com alunos da mesma faixa etária, da mesma classe social, que moram, né, mais ou menos no mesmo local. Todos se matriculam, depende da escola, né? Numa escola particular, com um preço maior, algumas crianças que têm condições de entrar vão se matricular. Numa escola pública, outras crianças se matriculam. Será que existe mesmo toda essa diversidade, né, que as pessoas tanto levantam contra a educação domiciliar? Eu vejo o contrário, na minha vivência, na vivência de milhares de famílias que fazem educação domiciliar e que podem conviver com pessoas que muitas vezes a própria questão social não permitiria, né? Vou chamar um intervalo aqui, fazer uma pausa rápida e a gente volta já. Voltamos a ouvir opiniões sobre o ensino domiciliar com os educadores Bruna Botelho e Romualdo Portela de Oliveira. No bloco anterior, o professor chamou a atenção que o acesso à escola é um direito da criança que deve ser respeitado. Quero te ouvir sobre isso, Bruna. O artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos fala que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução dos seus filhos. Então, é um dever da família, né? É um dever dos pais o de educar os filhos, e os pais têm essa prioridade de qual é a modalidade de instrução que eles vão escolher. Hoje fica só entre escola particular ou escola pública, né? Então, a ideia seria não tirar esse direito, mas aumentar a liberdade das famílias, para que elas possam escolher qual é a modalidade de instrução mais adequada para a sua família, se é a escolar ou se é a domiciliar. O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a Bruna citou, está fora de contexto, porque esse é um parágrafo do artigo, e o artigo diz, no contexto de uma educação escolarizada, os pais podem influenciar no tipo de ação que a escola vai ter. É por isso que existe a liberdade de escolha de escola privada, confessional, por exemplo, se a família professa uma dada religião. Mas a legislação, inclusive a legislação brasileira, tipifica o crime de abandono intelectual. O Supremo Tribunal Federal, quando discutiu o assunto, disse que ela não é inconstitucional, mas precisava modificar a legislação, que é exatamente isso que nós temos hoje em debate, né? Ou seja, na legislação atual, não matricular a criança é um crime de abandono intelectual. Na legislação que está sendo proposta, que está indo para discussão no Senado, se tiraria a penalidade para essa educação domiciliar. Mas eu acho que, neste sentido, se passa por cima da seguinte questão: o sujeito do direito à educação é a criança, não é a família. Ou seja, é exatamente porque o sujeito é a criança que o Estado pode tipificar o abandono intelectual, ou seja, aquela criança que não está sendo protegida pela escola. E é esse o ponto. Os pais não têm o direito de privar a criança desta experiência de escolarização. Quando falamos no ensino de qualidade e colocamos essa responsabilidade nos pais, não estamos, de certa forma, tirando uma responsabilidade que deveria ser do Estado,
Bruna. Na verdade, os filhos são dos pais, né? É prioridade, sim, é primazia dos pais escolher a melhor forma de educar os seus filhos. Eu acredito que existam, sim, e é lamentável isso, né? Crianças que sofrem, né, dentro das suas casas, que têm situações bem complicadas, e aí o Conselho Tutelar está aí para cuidar dessas crianças, o Estado pode ampará-las, mas na maioria dos casos, quem mais deseja que os seus filhos sejam bem educados, que os seus filhos sejam bem cuidados do que os próprios pais. Então é muito complicado a gente falar que não matricular uma criança é crime de abandono intelectual, né? Pais que estão ali dedicados, né, tirando horas do seu dia, da sua vida, para ensinar os seus filhos no lar, né? Isso não seria em nada abandono intelectual, né? E muito disso cai em jurisprudência, né? Quando o Conselho Tutelar, eu conheço muitas famílias que praticam educação domiciliar e que quando o conselheiro tutelar vem e dá de cara com uma família tão dedicada, né, ver tantos registros, crianças aprendendo, se desenvolvendo, esse mito, né, do abandono intelectual por não estar matriculado numa escola acaba caindo por terra, né? Porque vem que existe sim educação fora do ambiente escolar. Trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa da Natasha Costa, integrante da Agenda 227, um movimento que reúne organizações da sociedade civil pelos direitos das crianças e adolescentes. Primeiro, porque o direito à escola é um direito da criança, que precisa ser protegido. Segundo, porque o direito à educação compreende não apenas o acesso a certos conhecimentos sistematizados, mas também o direito à socialização, à ampliação do repertório sociocultural, à convivência com a diferença, à construção de laços que vão para além do espaço da família, do espaço doméstico. Por fim, a escola é, no Brasil, um espaço fundamental para a identificação de violações a que muitas crianças brasileiras são submetidas todos os dias. Os profissionais da educação são responsáveis pela identificação de uma série de violências, pelo encaminhamento desses casos junto ao sistema de garantia de direitos. Portanto, dizer não ao projeto de ensino domiciliar é proteger a infância brasileira. Puxar por esse último ponto que a Natasha trouxe, que é o papel da escola para identificar casos de abuso, de violência. A escola tem esse papel e o faz em grande medida. O que eu acho que é essencial nesse debate é que não devemos opor a escola à família, mas a escola e a família trabalhando junto. E a negação da escola advinda do ensino domiciliar priva a criança de experiências fundamentais no seu processo de desenvolvimento como ser humano. Bruna. Eu não vejo como fundamental algo que tem 200 anos, né? A escola, a educação compulsória não tem muito tempo que existe, né? Se a gente for dizer que isso é fundamental para o desenvolvimento humano, o que a gente vai dizer sobre Thomas Edison, Isaac Newton, Albert Einstein, grandes homens da história que foram ensinados em casa, ou toda a população, né, da antiguidade que foi educada em casa? Eu vejo que as relações humanas, elas são muito mais amplas do que a sala de aula. Agora, Bruna, a gente sabe também que a escola, os professores têm um papel muito importante, né, para reconhecer dificuldades ou algum distúrbio. Será que os pais terão também essa capacidade? Eu acredito que, sim, os pais estão aptos a identificar diversos distúrbios, inclusive. Eu tenho um programa de pré-alfabetização em que eu trabalho bastante a alfabetização pelo método fônico e muitas mães começaram, né, a descobrir e me relataram isso. Um pai com um olhar atento pode ver, sim, né, essas falhas, essas faltas. Com relação às violências, né, realmente a gente tem aí o trabalho de outros órgãos competentes no Estado que podem estar fazendo essa verificação. Será que está possível fiscalizar todas as casas, né, para saber se elas estão cumprindo de fato a lei? Isso vai gerar uma necessidade de ampliação de gasto público para realizar esta fiscalização. Temos que ver como é que isso vai ocorrer, se ocorrer, né? Eu queria retomar 2 pontos. O primeiro deles é que a escolarização compulsória é, de fato, recente do ponto de vista histórico. Assim como o computador, assim como a vacina, nós temos que ter capacidade de julgar as novidades e falar, bom, isso aqui deve ser mantido, isso aqui deve ser implementado e isto não. E a Bruna falou uma coisa que me parece absolutamente essencial, que é a preocupação dos pais com a educação dos filhos
em complemento ao trabalho da escola, em consonância com o trabalho da escola e não negando a escola. Esse é o ponto essencial que tem que ser enfrentado. Qual é o principal desafio que você enfrenta nessa educação com as suas filhas em casa, Bruna? O tempo inteiro a gente está se reciclando, estudando, se aprofundando mais para, então, tá educando os nossos filhos sempre mais e melhor, né? Fazendo, talvez, o que a gente acredita que, talvez, na escola eles não teriam. É um assunto que tem vários pontos aqui, estamos chegando ao final. Última palavrinha, rapidamente, professor. Eu queria chamar a atenção que a solução dos problemas da humanidade é uma solução coletiva. A escola, para os problemas da educação, é o espaço coletivo que nós temos. Não é se abstendo de participar dela que nós vamos enfrentar os problemas que existem. Ao contrário, é na escola, juntos, colaborando, família, escola, professores, é que nós vamos dar um salto de qualidade, não nos abstendo de participar desse espaço coletivo. Bruna, sua palavrinha final. As famílias educadoras, elas não têm essa intenção de se abster de nada, né? Pelo contrário, a gente quer formar melhores cidadãos, pessoas melhores para transformar esse mundo. A gente está vendo no Brasil um déficit muito grande de educação. E se a gente continuar com as mesmas práticas para obter um resultado diferente, não vai acontecer, isso não vai existir. No caso da educação domiciliar, eu dou o passo de maior esforço para que essa coletividade seja beneficiada. E não me sento, né, e aguardo aí que, de repente, as coisas mudem sozinhas. Bruna, professora, obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Tchau, Bruna. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Minha opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.